Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar os estudos do lado fonético desse conjunto gramatical que a gente vem frequentando o entendimento, né? Então, gerir todo esse ambiente que é vivo é frequentar, não tem outra escolha, né? A gente, como está sempre crescendo, o sentido é frequente, né? Então, sempre quando a gente frequenta, a gente digere um pouquinho do sentido do saber. E hoje a gente vai continuar o saber da onde a gente parou, né, caminhando, que a gente estava vendo a vogal. E agora a gente vai precisar ver o que é semivogal e o que é consoante dentro dessa placa alfabética de conter a desexpressão, né, que faz desse arco sonoro uma notação simbológica. E aí dessa simbologia a gente começa a costurar e fazer a orientar a nossa razão, a nossa contração, a nossa articulação. E quando pensa que não, a gente está sendo dirigido por palavras, não é mesmo? E aí, se a gente elevar isso a um expoente muito alto, um expoente programacional, um expoente de inteligência artificial, a gente vai sempre se sentir dirigido por máquinas, por palavras, por algoritmos. E é o que tem acontecido. E as pessoas às vezes acham que isso é doença, que isso é influenza, que isso é um vírus. Mas não é não. É só pessoas que se ocuparam em empreender softwaremente, computacionalmente, todas essas palavras que consentem a partir dos estudos e das prestações de simbologia, recursos nas nossas orientações, nas nossas transações, que se dizem respeitar a atividade que flui do nosso organismo para esse meio, o meio educacional, o meio científico, o meio de comunicar informações e reger sobre esses comunicados, não é mesmo? Então esse é o português e essa é ao lado de se importar. Então vejam só, nós vamos entrar agora na conversão dessa importância. A gente já viu que esse português é esse lado, né, matricial, de pegar o alfabeto e levar ele aos nossos terminais ativos, decorando silabialmente essas grades, esses aparelhos de símbolo nas nossas aparências. E aí o que acontece? Acontece que esse universo aqui, ele consegue criar vários tipos de ingresso, né? E esses ingressos contêm a entrada das pessoas. Então, ó, ingressos que contêm subliminarmente a entrada e o contingenciamento de rimas
sonorai vestidas pelas expressões amarradas. Tem vários ajustes simbológicos para esse recurso aqui, ó. Então, essa transação nos faz converter e desreter registros dessa conversão. Então a gente converte e desretém esses registros, né? E aí a gente acaba encontrando um certo lado reficiente por esse emprego de adver e ministrar razões de apreensão materiais. Porque a gente se importa com as matérias, porque a gente coloca o sacrifício na onda. O sacrifício na onda da partícula. E aí a gente chama de sangue. Sangue. Então, sabe o que é o sacrifício de sangue? É esse voto de consideração de criar ou fixar estruturas sagradas, ou seja, escrituras que desinvestirem o gás que prende o ser. E aí, cirurgicamente ou despretensiosamente, esse que era um trabalho do sistema automático da imundação lógica no seu operador de frequência de organismo em lidar com determinado sacrifício foi mapeado pelo ser em concurso de inventar de conter rendimento de operação. E aí o que acontece? Quando a gente frequenta, a gente não nos irriga, a frequência de um irrigador, né? Vejam só, essa fonte de água, esse irrigador, a fonte solar, elas não mantêm dirigindo-se às atividades dos seus dirigentes, desses diretórios. Então, nós estamos comprimindo, né? Nós estamos fazendo essa comprimensão para comprimir e componentizar essa atividade de dominação por componentização de símbolo. Então é como se a gente fizesse um transporte material. E aí, sobre esse transporte material, eu consigo te transportar para a antimatéria ou para imaterialização do meu imundo sistêmico de ver e atender
partícula. Não é incrível? Vocês têm que ver isso na prática, né? Como que as pessoas, às vezes, por natureza sagrada ou antissagrada, desmexem na propriedade dos outros sobre a imaterialização sonora. É engraçado, é ingressado, é manifesto de poder, porque isso é organização. Toda organização, ela é um manifesto de poder, porque a organização diz saber onde que tá as coisas. Ou a procura por organização é solene, é sagrado, todos gostam, todos respeitam. Então é seguro, né? É seguro esse lado orgânico. E o que a gente tem feito com os símbolos? A gente tem amparado eles para o orgânico. Então a gente eleva o símbolo para o orgânico. E o que as pessoas têm feito, os artistas? Os artistas, eles impressionam os seres para mandar nos órgãos instalações de aprofundamento de símbolo. E aí o que eles acreditam? Eles acreditam que componentificam com uma loja no circuito, no circuitivo, né? No sistema intuitivo do ser, porque é como se criasse uma vergonha, um nojo, sabe? Ou vergonha, nojo, ou um trabalho. Então existe esse trabalho desmascarado, ou seja, um trabalho simbológico. Então tá vendo o que a simbologia faz? Tá vendo como que é sagrado? Por quê? Porque o organismo desatreve a acreditar nessa imploração. É como se a gente falasse com você, ó. Toma esse papel aqui, ele vale muito. Por quê? Porque fui eu que assinei. Aí eu falo, o eu assinei, o eu que assina, vale uso, vale óleo meu, vale ouro meu, porque se fui eu que fiz, é como um filho, né? É como um filho, é como um fio significativo, né? Então se fui eu que fiz, eu avalio. E se eu avalio, eu me desorganizo sob essa avaliação e dou ponto e descosturo esse ponto no meu ser, né? E isso me cerca. O que me cerca me contrai. Agora, por fora tudo bem, mas quando a gente assimila essa contração, fica descarregando nossa célula. Então nós ficamos pesados, a gente fica com nojo, a gente fica com medo, entendeu?
Então, para não ter medo, o que, que a gente precisa de fazer? A gente precisa de doar carga para a aparência. O que, que é isso quer dizer? Quer dizer que a gente eleva a contenção para a loucura da natureza, porque a natureza é uma loucura, né? Aquilo que a gente tem da natureza é um significado. Então, o que, que a gente pega da natureza? A gente significado. Então, a gente arrecada e aciona um grupo de reagentes acionários, um grupo de símbolos lógicos que, sob loucura, sabem conter. E aí eles passam a conter a nossa loucura. Quem que são eles? Sabe o que é contendente de loucura? É palavra. A palavra assenta região certa, né? E aí a gente tem palavras já assentadas no nosso dia a dia. A gente já tem palavras assentadas, né? A gente tem o famoso dicionário. Só que esse dicionário, o que, que ele fez? Ele fez a gente fez o que? A gente harmonizou esse dicionário para vários eixos cognitivos. Então, o que, que a gente instalou? A gente instalou sinapses. Sabe o que, que são essas sinapses? Elas são áreas de trabalho. Só que no trabalho a gente tem o gasto energético e o gasto verbal, né? Então, o que é esse gasto verbal? Ele é o universo adimensional desse trabalho, dessa operação. E aí, o que que acontece? Então, a gente tem matrizes de dicionários terminológicos. E aí eles vestem articulações. E aí as articulações, elas são para nós etapas de processos. Viu como é que a gente se rende à palavra? Porque a palavra parece que é investimento, parece que é atenção. Então, quando alguém dispara uma palavra, ela desparticiona uma área de motivo para atender. Então, a gente tem as palavras desmotivadas para a popularização, no sentido cultural, e a gente tem palavras disparadas para sentidos mais profissionais. E às vezes as pessoas intercedem entre as duas em um campo de disparo. E aí às vezes acaba causando um anteparo, né, na noção lógica do
atendimento, né? Do gestuário, da contenção. E aí acontece o que a gente tem muito no dia a dia e que os professores lidam muito com isso na sala de aula, que é a falta de compreensão, porque descompreende quando você utiliza duas temáticas para um registro, para chamar uma atenção. Você meio que desarmoniza o empreendimento, você choca o produto das partículas, o cheiro, o odor, e aí você meio que fica com o tal do nojo, né? E o nojo é o erro, né? Errar é humano. E aí, para desencontrar o erro, a gente precisa de seguir os acertos, né? Então, os acertos, eles vão traçar para nós o foco, né? Então, graças a Deus, a gente tem um empreendimento de procurar acertar em qualquer área, em qualquer lugar, né? Graças a nossas mães e aos nossos pais que já acertam alguns focos, né? Porque eles também não são todos certos das coisas. Semivogal. Então ninguém é muito certo de nada até que se pratique acertar, né? E aí a prática é isso. A semivogal, os fonemas I e U são classificados como semivogais quando se juntam a uma vogal e são pronunciados com menos força. Então a gente vai ter o I e o U. Em alguns casos, os fonemas E e O também são classificados como semivogais. Em alguns casos, o E e o O também. Aqui. Encare e lousa. O I da palavra care e o U da palavra louça são semivogais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Care. E, né? Então, geralmente, em uma sílaba, a gente tem que ter uma sílaba. Em uma sílaba, a gente precisa ter pelo menos uma. Precisa ter pelo menos uma vogal, né? Agora, não necessariamente precisa ter uma semivogal. O I da palavra care e o U da palavra louça são semivogais. Então esse I aqui, ó, care e. O E aqui tá fazendo o papel da vogal temática e o I tá fazendo o papel de semivogal. A semivogal deve aparecer quando acompanhada de uma vogal temática, né? Lousa. Então o O aqui é a vogal temática e o U é a semivogal.
Em alguns casos, o E e o O também eles podem aparecer como secundários aqui, ó, secundários da vogal, secundários, eles vão ser os secundários da vogal. Vamos lá, ó. Pão. Olha que exemplo chique, ó. O A ele é a vogal temática. O O ele tá desatuando o A, ó. Pão. Ó. Então é meio que a gente tem aqui, ó. P A. Então ó, o A. Então meio que desamarrando o P, ó. Meio que faz esse arco aqui, ó. Pão. Cães, né? E o E aqui também. Tranquilo, né? Semivogal foi tranquilo. Agora, qual é a diferença entre vogal e semivogal? Enquanto a vogal é o núcleo da sílaba, né? A vogal, ela é o quê? A vogal, ela é o sopro da boca aberta sem, né? É aquele arco aqui, ó. Sem o que? Sem obstáculo. Então é quando a gente consegue, ao abrir a boca, soar. E aí essa vogal é a notação sem obstáculo. Agora, e o semi? O semi aqui, vamos lá. Né? Então, quando não tem obstáculo, essa notação, a vogal, ela é um núcleo. Núcleo quer dizer que é a parte central, é isso aqui, ó. Quando a gente tem uma tem duas vogais, quer ver, ó? Tal como acontece com as consoantes, veremos a seguir. As vogais são o apoio das semivogais. As vogais são o núcleo da sílaba. Desta forma, a separação silábica das palavras care, lousa, pão e cães é a seguinte: carie, lousa, pão, cães. Então a gente está vendo que deixa eu ver aqui. Cães. A vogal ela é um núcleo, realmente, é o meio. O núcleo é o meio. É o meio da sílaba. Vamos lá, consoantes agora. Consoantes. A consoante se caracteriza pelo fato de o som ser emitido com obstáculos, uma vez que não consegue sair livremente pela boca. Então, consoante é som com obstáculo. Elas somente formam sílabas apoiadas no som de uma vogal. Daí decorre o nome consoante, ou seja, com som de uma vogal no caso. Olha que legal. Então, é isso que forma a consoante, né? Como a gente viu, a gente tem o som, e aí quando a gente aperta esse som aqui, ó, a gente forma uma consoante.
Gostei dessa explicação. Elas somente formam sílabas apoiadas no som de uma vogal. Daí decorre o nome de consoante. Ou seja, de uma vogal, no caso. O nosso alfabeto é composto por 19 letras consoantes. Então, veja só, a gente tem 19 maneiras de apertar simbologicamente o som e formar uma frequência de som diferente que a gente simboliza. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos 19 maneiras de apertar esse som que sai naturalmente de nós. Ou seja, colocar obstáculo, né? Então, veja só esse negócio de 19, né? A gente coloca, olha que engraçado. Esse 19, né? Você tem 19 formas de apertar. 19 formas de apertar esse som, né? Esse arco aqui, né? Sonoro, né? Porque a gente tem um núcleo e nesse núcleo a gente tem a distensão muscular que a gente viu. E dessas 19 maneiras a gente pode, né, fazer arranjos conjuntos, né? Pegar 19 e elevar ele a expoente. E aí esse expoente é como se a gente instalasse algo dentro desses 19 ou um tique, né? Então isso aqui é um dado diferencial, um tique. E aí esse tique pode ser a identificação que vai nos coloca a uma cognição. Então tá vendo? Quando a gente pega esses 19, ó, B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, a gente consegue fazer um Z diferente desse Z. Isso é produto da fonética, né? Isso é produto do artístico, né? E sabe como que a gente consegue e faz muito isso? Com terminologias, né? Se a gente instala a partir de terminologias de funções sonoras. O H não é consoante porque não tem o som. O Y também não é consoante porque representa o som de I, ou seja, tem um valor de vogal. Esse eu não sabia. Vamos lá. Então esse aqui eu não sabia. Seria desenhar H, o H e o Y não tem som, e o Y porque o som tem som de Y. As consoantes podem ser orais ou nasais e surdas ou sonoras. Além disso, as consoantes
classificadas mediante o. Então, o que isso quer dizer? Nas orais. As consoantes podem ser orais, nasais, surdas ou sonoras. Além disso, as consoantes são classificadas mediante o. Então, o que é consoante oral? São consoantes que são articuladas quando a corrente de ar passa somente através da boca. Cama, navio, lenha, consoantes nasais. Vamos pegar esse aqui. Fazer esse recorte. Consoantes oclusivas. Consoantes orais. Consoantes que não que são articuladas quando a corrente de ar passa somente através da boca. Então aqui, ó, a gente tem o somente através da boca. Vamos ver, ó. Cama, navio, lenha. Realmente a gente não tem nenhum som de nariz, né? Consoantes nasais. Consoantes que são articuladas quando a corrente de ar passa pela boca e pelas fossas nasais. E agora vamos testar isso aqui, ó. O nariz. Cama, navio, lenha. Não entendi. Consoantes nasais. Consoantes nasais, consoantes orais. Somente através da boca e o nariz. Passa pela boca e pelas fossas nasais, o nariz. Lenha. Consoantes. K. Cama, cama. Navio. Cama, navio. Lenha. Acho que deve ter 2 tipos de pronúncia. Deixa eu ver aqui. Consoantes nasais. Deixa eu tentar pegar. Consoantes nasais. Simplesmente pronuncia o ar expirado, ressoa na cavidade nasal por encontrar baixados a úvula e o véu palatino. É um tipo de consoante produzido com um velum abaixado da boca, permitindo que o ar saia pelo nariz, enquanto o ar não pode passar pela boca, porque algo como a língua ou lábios está impedindo. Então é quando para falar a consoante, né, a consoante nasal é quando para falar essas consoantes, a gente faz um movimento na boca que dificulta a passagem, cria um obstáculo do vento do ar, passa pela boca e acaba passando ou tremendo o nariz. Exemplos de nasais em inglês são N e M. A maioria das consoantes orais são consoantes orais. Exemplos de nasais em inglês são N e M. Em palavras como nariz,
trazer e boca, as oclusivas nasais são quase universais. Nas línguas humanas existem também outros tipos de consoantes nasais em algumas línguas. Nariz, nariz, tá. É porque a gente precisa de aprender a realmente a fazer a colocação. Surdas e sonoras. Surdas e sonoras. Construtivas. Deixa eu ver aqui. Surdas e sonoras. Consoantes surdas são aquelas produzidas com a glote aberta. Dessa forma, o A passa sem vibrar, como na produção de P, T e F. Por exemplo, já as consoantes sonoras são aquelas que produzidas com a vibração do ar quando esta passa pela glote, como B, D e V. P, V. Como exemplo, por exemplo, consoantes sonoras produzidas com a vibração do ar. O ar passa sem vibrar e o ar passa vibrando. Ar sem vibrar e sonora, o ar passa vibrando. Vibrando. Então, terminando aqui. Classificação. Além disso, as consoantes são classificadas mediante o modo de articulação, que é o tipo de obstáculo que o som encontra durante a sua emissão. Conforme o tipo de obstáculo, as consoantes podem ser oclusivas ou constritivas. As construtivas, por sua vez, podem ser fricativas, laterais ou vibrantes. Vamos lá. Modo de articulação. Nós vamos ter tipo de obstáculo que o som encontra durante sua emissão. Durante a emissão. Tipos de obstáculo. A gente tem oclusivas, constritivas, fricativas, laterais ou vibrantes. Laterais e vibrantes. Vamos lá. Modo de articulação. A gente sabe que a articulação é a articulação temporomandibular, né? Nós temos aqui, o assoalho. E aqui a gente tem a articulação que se liga aqui,
Então essa aqui é a cápsula articulosa. Essa daqui. Temporomandibular. Bom, dito isso, nós temos aqui a fonação e a glote. A glote que vai passar lá para o ar lá para o nasal, né? Pro lado nasal. Então, vamos ver aqui. Oclusiva. Se eu ocluir a boca, né? Se eu aumentar essa parte aqui, ó, se eu descer esse vetor, o que vai acontecer com o som? O som que ia passar aqui, ó, vai sofrer isso aqui, ó. Ele vai molhar aqui, vai bater mais forte aqui e vai sair com mais pressão. Então você aumenta a pressão oclusiva, maior pressão de saída, né? Porque essa oclusão faz uma pressão. Oclusiva. Tipos de obstáculo: oclusão, constritiva. Não, oclusão, né? Acho que eu tô errado. O que é ocluir? Oclusão de. Achei. Oclusão. Constritiva. Constrição. Pressão circular que faz diminuir o diâmetro de um objeto. Constringir. Diminuir o diâmetro, né? Diâmetro. Então, se eu tinha a abertura assim, ó, eu vou ter uma abertura assim, né? Então, meio que disso passa para isso aqui, ó. Então, a gente tem essa diferença. E aí a gente tem esse tipo de diferença fricativa, laterais e vibrantes. Vamos ver se a gente tem algum modelo desenhado. Fricativas, laterais e vibrantes. Às vezes a gente tem um desenho. Olha só a esquina. São fricativas as consoantes F, V, S, Z. Fricativas F, V, S, Z. F, V, S, Z. São líquidas as consoantes laterais L e as vibrantes L. E as vibrantes MNO. Será que é isso mesmo? Ah, que legal, ó. Passe o mouse sobre os pontos verdes para ver a descrição. Pontos verdes. Não esquerda. Gás.
baixa ou apertada, média baixa ou média aberta, média alta ou média fechada e alta ou fechada. Aí esse aqui é a boca, né? A, a hora que sai o ar. Aqui, ó. Sai o ar aqui e aí ele, ó. Olha que bacana. Avanço ou recuo da língua pode assumir 3 posições horizontais: anterior, avançada, central, posterior, recuada. Posição da língua. Parte anterior da língua. Então a língua ela é um tipo, né, de indutor. Os lábios também, vogais arredondadas, glides, articulação consoante, lábio superior, lábio inferior, dente, ápice da língua. Então aí, ó, esse site aqui é excelente. Pra que? Que site massa. Glote aberta, som não vozeado. Glote semi-aberta, som parcialmente desvozeado. Ah, legal, cara. Esse é um bom recurso pra gente poder estudar depois, ó. O aparelho fonador. Vamos lá. Continuando aqui o aplicativos. Ó, ponto de articulação, que é o local da cavidade bucal onde o obstáculo está localizado. De acordo com esse local, as consoantes podem ser bilabiais, labiodentais, linguodentais, alveolares, palatais e velares. Então, ponto de articulação é o local da cavidade bucal. Ah, entendi. Isso aqui, ó. Ponto de articulação. Então, dentro da cavidade bucal, a gente tem vários eixos locomotores, né? A gente tem a língua, o dente, os lábios, né? As maçãs da boca. A bochecha, vamos pôr a bochecha. E aí, de acordo com esse local, né, as consoantes elas podem ser bilabiais, labiodentais, linguodentais, alveolares, palatais ou velares. Pontos de articulação. Diversas configurações assumidas pela língua e pelos lábios definem os parâmetros articulatórios das vogais. Assume-se que as diferentes articulações partem da posição de repouso da língua e dos lábios. São 4 parâmetros articulatórios que definem as características articulatórias das vogais: a altura da língua, avanço ou recuo
arredondamento dos lábios e véu palatino. Sobre a altura da língua, pode assumir 4 posições. Então vamos copiar essa parte aqui, que essa parte aqui deu nó na gente. A altura da língua. Então a gente sabe que da língua a gente parte é onde parte o ponto de estudo, né? Sobre essa articulação. Ou seja, esse vetor de modificação, esse obstáculo. Ah, 4 posições de altura a partir da posição de repouso. Então a gente tem o repouso. Primeiro o repouso. Não, vamos pôr aqui mesmo. Repouso. Alta, e média baixa e baixa. A altura da língua pode ter como correlato a abertura da boca fechada, meio aberta ou aberta. Então aqui, ó, a abertura da boca tem correlato essa abertura. Então olha só o que a gente vai ter. Ó. A gente vai ter um agente aqui, ó, que vai fazer cálculo com todos aqui, ó, que tiverem aqui, ó. Então essa abertura multiplica todas essas guias aqui, ó, que saírem expressionando, né? E aí você tem uma nota a partir disso. Que louco, cara, né? Então tá vendo como que é a equação com mais de uma movimento, né? Então quando você tá com motorização aqui, ó, a partir da expressão do gás, né? Esse gás ele tá sofrendo várias, ó. E aí o que acontece? Tudo isso aqui vai, ó, multiplicando. E aí a gente tem essas várias desinformações, ó. Vamos descer mais um pouco aqui. Aqui a gente tem os nomes. Alta ou fechada, média alta. Avanço ou recuo. A língua pode assumir 3 posições: horizontais, anterior, avançada, central ou posterior, recuada. Não, peraí. Então aqui, tá vendo? Vocês estão vendo como que a proximidade desse motor desenvolve aqui uma vibração que mexe com essa parede aqui, ó,
E aí essa parede ela tá mais perto aqui da tireoide. Não, da tireoide não. Ela tá mais perto da glândula pineal, que fica aqui, né? Ela tá perto aqui do bulbo, onde sai muitos nervos, pares de nervos cranianos. Ela tá aqui perto da região frontal, né? Que tem faz essa integração com esse lado do olho, né? Esses motor. Então, esse motor aqui da fala, né? Olha só, também interfere nesse assoalho. Essa é a caixa, essa é a casa. Tá vendo? Quem não viu que veja. Tá vendo a casa aqui, ó? E aí a gente tem a janela, a porta. Janela, porta. Avanço ou recuo. A língua ela pode assumir 3 posições, ó. A gente tem a língua. E aí ela pode esticar, ficar normal. Deixa eu desenhar pra cá. A língua tá aqui, ela pode vir pra cá ou pra cá, ó. Então essa é o N, N menos e N mais, né? Então é mais ou menos isso, ó. N mais ou menos 7 ou 4. Aqui. Média. Língua. Que legal. Já tá acabando aqui. Véu palatino. Então esse aqui é outro ponto de contração. Vogais podem ser orais ou nasais. Vogais nasais são produzidas com o véu palatino abaixado, de maneira que o ar sai tanto pelas narinas quanto pela boca. Vogais orais são produzidas com o véu palatino levantando, de maneira que o ar sai somente pela boca. Incrível. Olha o véu palatino aqui. Quanto mais eu vejo, mais eu penso assim que dá para saber mais ainda. Olha o véu palatino. Esse é o véu palatino. E aí, quando ele tá fechado para cá, ó, ele faz um som oral mais fluente. A oralização é mais fluente. Então, ou seja, ele diminui a vibração para cá. Agora, quando ele está aberto, ele aumenta. Então, tá vendo? Esse aqui é como se fosse um apagador. Mais ou menos. Então, esse átomo, ele ioniza. Ou cationifica. Íon, cátion, cátion iônico. Quando a gente começa a treinar muito a fala, a gente consegue fazer uma flexão muito mais rápida dentro
desses articuladores dessa casa aqui, ó, dessa caixa. Nossa, aí, ó, muito incrível o lado nosso do orgânico, né? E agora, por último, o articulador, a gente vai ter o arredondamento dos lábios, que cognitivamente faz toda a impressão do levantamento de expressão lá, de ar. Mano, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Arredondamento dos lábios. Então aqui, ó. Aos chapéu. Aos chapéu do cowboy. Tá vendo aqui, ó? Então a gente tem um pontinho. Só que ele faz assim, ó, na verdade. E aqui a gente tem um pontãozão, ó. Um arcão. Arquinhos e arcão. A flecha. Ó. Na articulação das vogais, os lábios podem assumir duas posições: arredondadas ou não arredondadas, ou estendidos. Então aqui, não arredondados e arredondados. Olha o arredondamento aqui, ó. Isso coloca, isso aqui melhora a resolução. Isso aqui, ó, aumenta a melhoria de resolução. Resolução de quê? Da expressão, né? Da resolução. De elevar o ar ao som eleito. Né? A eleição é colocar uma vibração a um prefeito, a um presidente, alguma coisa assim. Articulações de consoantes. Aqui, ó, as articulações de consoantes. A gente viu ali foi articulações de vogais. As articulações de consoantes são produzidas pela aproximação completa ou parcial de articuladores que podem ser passivos ou ativos. Os articuladores passivos não se movimentam durante a articulação da fala. Os articuladores ativos se movimentam na direção de um articulador passivo durante a produção de uma consoante, definindo o ponto de articulação desta consoante. Os articuladores passivos são lábio superior, dentes superiores. Eles são passivos porque eles são presos, né? Alvéolos, palato duro, palato mole, ou véu palatino e úvula. Os articuladores ativos são lábio inferior, língua, véu palatino, pregas vocais. Isso aqui dá pra entender, tranquilo. Articuladores de consoante. Então, passivo
é o que está mais preso, né? Passivo é a parte presa. Ativa é a parte móvel. A língua, que é um articulador ativo, que pode ser dividida em ponta, lâmina, parte anterior, parte central e parte posterior. Observe que o véu palatino pode ser articulado ativo na articulação das consoantes nasais, então o véu palatino. Passivo na articulação de consoantes velares. O véu palatino pode ser articulado, pode ser articulador. Então esse véu palatino, ele pode ser articulador, essa parte aqui. De consoantes nasais. E articulador passivo na articulação de consoantes velares. Úvula, palato mole, cavidade faringe, cavidade nasal, deixa eu ver, cavidade oral, dente, peraí aqui, que ser isso aqui. Passe mais sobre os pontos da figura para ver a descrição dos articuladores passivos e ativos. Cavidade nasal. Cavidade nasal, espaço anterior que se inicia logo após as narinas e termina na porção nasofaríngea da faringe. É por essa cavidade que normalmente ocorre a inspiração de ar e no processo de respiração, e onde também ocorre passagem de ar na produção de sons nasais. MN. Úvula consiste na extensão. Não tá tranquilo. Dá pra. Tá tranquilo. Epiglote é uma lâmina que situa da parte final da língua, separando a faringe da glote. Se a passagem para a faringe ou para o esôfago deve estar aberta, separando então o sistema respiratório do sistema digestivo. Epiglote é muito importante essa parada aqui. Pontos de articulação. Um ponto de articulação define quais pontos do sistema articulatório se aproximam ou se tocam na produção de consoantes, ou seja, qual é a direção do articulador ativo em direção ao articulador passivo. O ponto de articulação pode também ser referido como lugar de articulação. O lugar do sistema articulatório em que o articulador ativo se aproxima ou encontra o articulador passivo. 8 pontos de articulação definem as consoantes do português, em que o articulador ativo se move em direção ao articulador passivo. Nossa, é isso aqui, ó. Cara, isso aqui é muito legal. Bilabial. Glotal. Então imagina que você comprou uma bateria e ela tá bem aí dentro de você. Bateria de sons. Desenhar.
Bilabial. O lábio inferior se move em direção ao lábio superior. Tranquilo. E aqui a gente tem, ó, diferenças de som saindo. Lábio dental. O lábio inferior se move em direção aos dentes superiores. Então aqui, ó, lábio para dente, né? Então a gente tem esse dental. A ponta da lâmina da língua se move em direção aos dentes superiores. Ó, língua aos dentes superiores. Então a gente tem um trerereco. Alveolar. A ponta lâmina da língua se move em direção aos alvéolos. Então, alvéolo é mais ou menos o palato aqui, ó. Tem o dente e o alvéolo aqui. E aí a língua tá aqui, ela move pra cá, né? Então ela faz assim, ó. Ela meio que corta assim. Então tudo isso aqui é F de onda, F de N. Alvéolo palatal. A parte anterior da língua se move na direção entre os alvéolos e o palato duro. A parte anterior da língua se move na direção entre os alvéolos e o palato duro. Deixa eu ver aqui. Alvéolo palatal. Então, mais ou menos isso aqui, ó, alveolar e palatal. Então, essa parte aqui, ó. Alvéolo palatal. Tem um dente. E aqui a gente tem o alvéolo e o palato. Palato, alvéolo e a língua, né? Parte anterior da língua se move na direção dos alvéolos. Então esse aqui faz isso aqui, ó. A língua ela faz meio que esse movimento de onda. Então ela faz meio que a onda assim, ó. Palatal. A parte central da língua se move em direção ao palato duro. Parte central da língua se move em direção ao palato duro. Então é mais ou menos a parte central da língua se move ao palato duro. O palato duro é isso aqui. Então você vai ter que a língua vai fazer isso aqui, ó. Então, vai ter uma compressão aqui, ó. Velar. A parte posterior da língua se move na direção do véu palatino. Posterior da língua se move em direção ao véu palatino. Então é como se a gente jogasse a língua para dentro. Ó, essa parte aqui se move para dentro. Então a gente vai ter essa parte vindo para cá, ó. Fazendo isso aqui e essa parte vindo pra cá. Tipo fazer isso aqui, ó, né? E aí o que que acontece? Meio que faz um som com essa potência, né? Glotal. As pregas vogais se movem entre si, funcionando como articuladores ativo ou passivo. As pregas vogais, né? Então as pregas vocais é aquele negócio assim, ó, que abre aqui, ó, e sai o som. Tem uma imagem aqui que a gente já viu, quer ver? Modelo de articulação. Modelo de articulação ainda. Então, as pregas estão aqui, ó, a glote.
ponto de articulação. Modo de articulação. O modo de articulação define o tipo de obstáculo, de obstrução da passagem da corrente de ar, que corre durante a produção de uma consoante. Pode ser também referido como maneira de articulação. Existem 8 modos de articulação. 8 modos de articulação definem as constantes do português: oclusivas, nasais, fricativas, africadas, tepes, vibrantes, retroflexas e laterais. Vamos pegar aqui. Oclusivas. E aí a gente fecha o conhecimento. Sim. Oclusivas. Ocorre a completa oclusão da passagem da corrente de ar. Completa oclusão da passagem da corrente de ar, tanto pela cavidade oral quanto pela cavidade nasal. Podem também ser referidas como plosivas. Ao término da oclusão, o ar é expelido pela boca. Nasais. Ocorre a completa oclusão da passagem da corrente de ar pela cavidade oral. O ar tem acesso à cavidade nasal, sendo expelido pelas narinas e também pela boca, após a soltura da oclusão. Fricativas. Ocorre fricção durante a produção das consoantes. Podem ser classificadas como fricativas anteriores ou fricativas posteriores. Africadas. Ocorre inicialmente oclusão total da passagem da corrente de ar e em seguida ocorre fricção. Africadas são constituídas por 2 modos de articulação: oclusivo e fricativo. TEPS. Ocorre uma completa e brevíssima oclusão da passagem da corrente de ar. Então aqui, breve oclusão da passagem de ar. Vibrantes. Ocorrem várias obstruções e aberturas da passagem da corrente de ar. Várias obstruções e aberturas. Retroflexas. Ocorre a aproximação dos articuladores quando há retroflexão. Retroflexão, aproximação dos articuladores. Da parte posterior da língua, da parte de trás da língua, e concomitantemente o levantamento e recuo da ponta da língua. Pode ser denominada consoante aproximantes. Cara, isso é muito doido. Aproximantes laterais. Ocorre a vazão lateral da corrente de ar e a obstrução da passagem da corrente de ar ocorre na parte central do trato vocal. Ocorre a vazão lateral da corrente de ar. Então, lateralmente ocorre a vazão. E a obstrução da passagem da corrente de ar ocorre na parte central do trato vocal. Entendi. Pode ser denominadas consoantes aproximantes.
Nossa, caramba. Tudo isso que a gente está vendo ocorre de maneira automática quando a gente fala. Uh, Vozeamento. O vozeamento decorre da vibração das pregas vocais, que são músculos estriados localizados na laringe. Quando as pregas vocais estão separadas, o ar passa livremente pela laringe e não ocorre a vibração das pregas vocais. Os sons são não vozeados. Quando pregas vocais estão apenas um pouco próximas, ocorre a vibração parcial das pregas vocais e os sons são desvozeados. Quando as pregas vocais estão aproximadas da figura da direita, o ar que passa pela laringe encontra dificuldade para passar pela passagem estreita. E ocorre então a vibração das pregas vocais, os sons são vozeados. Que legal, cara. Isso aqui é igual tocar saxofone. Ai, nossa, é muito legal. Tá bom então. De hoje tá bom. Nós já percorremos mais uma engrenagem dessa instalação, digamos, artificial. Instalação artificial. Porque é o ar, é o produto do ar florescido no interior da nossa organização, né? Então a gente tem a imaterialidade do consumo desse ar, dessas partículas. Então, quando a gente consome, a gente não fica pesado. Todo esse peso, ele tá para a vibração que ocorre nessa casa aqui, ó. Imagina aqui que pegue-se a imaginar comigo. Para fechar aqui. Que aqui mais cores. Vamos pegar um marronzinho. Que aqui a gente tem uma. Ok. Aqui a gente tem um tronco, ó. Beleza? E aí esse tronco, né? Ele tem as raízes aqui nervosas, né? E aqui a árvore, né? Aqui a árvore. Olha, veja só. De galho em galho. Aqui, ó. Veja bem. Então, né, a gente tem um certo labirinto aqui, ó. Beleza, aí do outro lado tem um pouco, tem, a gente tem uns galhos aqui. E aí começa, ó. Aqui é meio que destilação fracionada mesmo, né? Cada destilado vai cobrir, vai fazer essa coberta e a gente tem essa natureza interior, essa vida. E aqui, ó, fotossintetizadamente, né? A gente fotovibradamente, vibradamente,
a gente tem um estímulo ativo, né? Vibradamente, a gente tem um estímulo ativo. Ativo de entrada. E isso aquece, né? Olha só. Essa onda que entra aquece. Para desaquecer isso aqui, a gente faz movimentos. Então, olha só, o move ele desaquece, ou seja, ele leva isso aqui a vários destemperos dessa região. Então é nosso trabalho fazer esse destempero aqui, ó, né, nos olhos. Só que aqui também, ó, nós temos o ar, né, o ar com água, né, o gás. E o gás, ele também vem aqui, ó, sais minerais, tá vendo? E aí os sais minerais, eles vêm quando eles estão em excesso, eles precisam desencessar. E aí, olha só, a gente tem nuvens de gás desencessando. Só que essas nuvens de gás também ajudam a trazer gás para essas transpirações aqui, ó. Então existe um corretor de aquecimento desse movimento aqui, ó. Então a gente consegue corrigir, balancear com o movimento de partículas. Então falar é trazer sais minerais ao cérebro e conseguir equacionar melhor esses moves. Então é assim a gente empreende esse átomo, né? E agora, e o ouvido? Para fechar, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente escuta aqui, ó. Não tem outra. Olha o átomo aí. O ouvido, ele entra aqui, ó, no bulbo, nessa parte aqui, ó, e ele diz viola, né? Ele consegue capturar partículas para fazer esse equilíbrio. Então, tá vendo, ó? A gente tem esse equilíbrio na vida. Então, tudo isso é meio que automático mesmo. Sais minerais, temperatura e pressão. Ó, água. Tem outra também, que é a pressão, a pressão que vem lá de baixo, né? Tem outra pressão que vem lá de baixo também, que é a pressão do... A gente tem a pressão das pernas, né? Dos braços, dos músculos. E aí, tudo isso faz pressão aqui dentro também. E essa pressão consegue fazer melhores acordos, melhores ajustes nesse transporte aqui, ó. Então isso aqui é a homeostase. E artificialmente nós levamos isso, nós temos isso na automaticidade da conjugação. Porque é como se todo o empreendimento ele buscasse sempre o equilíbrio do núcleo, da vogal, do desobstáculo. A gente meio que é programado a viver sem obstáculo. Qualquer obstáculo para isso aqui, ó, é um agravamento, e dependendo da força desse agravamento,
ele pode se instalar e virar um desagravamento. Então a gente consegue desagravamento. Né? E aí você tem o retorno do equilíbrio, ou você se agrava. Você agrava. E o estado de agravamento é o seguinte, é o estado de desequilíbrio desse átomo. É a ionização. É quando a gente está recebendo uma proposta, um equilíbrio, quando a gente está recebendo muita desparticularidade de nós, quando alguém está julgando a gente, quando alguém está falando nossas vergonhas, sei lá. Isso vai agravando a gente por falta de raciocínio para esse comentário, para esse estímulo ao átomo, essa sobrecarga. Isso ioniza essa partícula. O que é ionizar? É meio que deprimir essa roda, né? A engenharia desses traços. Quando a gente deprime a engenharia desses traços, o que acontece com a engenharia deles? Olha só, a roda que era para rodar, ela tá meio que, ela começa a ficar meio sufocada, né? Olha que ela meio que se constringe, a visão fica drenada, olha. E aí às vezes a gente tem que jogar essas partículas para fora, a gente precisa de realmente falar. Às vezes um psicólogo ajuda, às vezes não, às vezes o colo da mãe já serve, às vezes a oratória ajuda. Porque a oratória, ela consegue desempenar esse átomo. Desempenhar essa falha de imaginação, de agravamento. Por isso que a gente está aprendendo aqui, que a gente está partilhando aqui, é algo incrível. Porque ele rudimenta todo o arquipélago científico que a gente tem contenção de nos integrar no respeito dessa sabedoria e na participação dos trabalhos dos agentes e desses acadêmicos, desses prováveis provadores de renda. Cara, isso é muito legal, eu gosto pra caramba, né? Espero que vocês tenham compreendido toda essa importância desse lado de consoante, porque a consoante, ela representa a nossa natureza de desagravar por rendimento de empenho, de símbolo, que nos leva a um volume maior de armazenamento de compasso, de saber, de segurança, né? De instalações seguras. Espero que vocês compreendam esse conhecimento de conseguir sustentabilidade mesmo criando obstáculos, né? Nessa boca, nessa casa, né? E o papel que ela tem de desimportar todo esse átomo que às vezes está desequilibrado por traço mal colocado nessa natureza interior, né? Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo programa. Fui.